A Mente Análises organizou aqui, está a organizar uma série de diretos sobre variados temas. Vamos estar vários terapeutas, psicólogos, a falar de uma série de temas ao longo das próximas semanas. Estejam atentos ao Facebook, ao Instagram, vão sair portanto, a publicidade a estas conversas um pouco antes, no dia antes, portanto vão estando atentas, vão ser temas muito interessantes. Agradecer à doutora Paula por estar connosco hoje e por se disponibilizar para conversar comigo. Eu sou Ana Sofia Rochinha e pronto, acho que também é importante dizermos, se quiserem colocar alguma dúvida, se tiverem questões para nos colocar, que podemos sempre responder às questões que conseguirmos. Está bem? Temos 17 pessoas no Facebook a ouvir-nos, portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estão à vontade para colocar. E podemos começar. Portanto, nós vamos hoje falar sobre dificuldades de aprendizagem no confinamento e como é que os pais podem ajudar os filhos nesta situação de confinamento e especificamente também nas dificuldades de aprendizagem. Pronto, não sei, se calhar poderíamos começar por conversar se em termos de dificuldades de aprendizagem, umas crianças têm, outras não, ou se é algo que é universal a todas as crianças em algum momento do seu percurso escolar. Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Faz parte de todo o processo, certo? O ser humano, para aprender, a aprendizagem não é um processo fácil, tem a ver com aquilo que cada um é, não é? E nós sabemos que o ensino tem que ser destinado para um grupo grande, não pode ser individualizado. Logo, isso aí já vai trazer, ao longo de todo o processo, este sentimento de dificuldades pontuais. Algumas tornam-se mais notórias, não é? E, portanto, são as que se acabam por se tornar mais conhecidas, porque normalmente originam pedidos de apoio, mas a verdade é que no próprio processo vão sempre surgindo pequenas dificuldades, porque efetivamente não é possível individualizar o ensino, não é? E, portanto, é perfeitamente natural. É uma coisa que tem que ser entendida mesmo assim. O processo de aprendizagem é cheio de problemas, não é? De situações e de dificuldades, e, portanto, é natural que em determinadas situações, também consoante o contexto, não é, que a criança está a passar nesse momento, e neste momento em especial do confinamento, não é? É natural que possam em algumas crianças surgir algum tipo de dificuldades, que também está associado, de certa forma, às emoções, não é? E à forma como a criança pensa nesse momento e sente o que está a acontecer, não é? Sim, 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 está intimamente associado, né? É um ser humano, portanto, a parte emocional é um componente importantíssimo no processo de aprendizagem, que umas vezes se revela, outras vezes está mais encoberto. E por estar mais encoberto, às vezes é mais complicado de lidar, não é? De identificar e depois de lidar. Daí, se calhar, a importância de conhecermos os nossos filhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, quando somos pais, não é? Nós olhamos para aquela criança e a primeira tentação é ver um bocadinho de nós, não é? Acho que isso é perfeitamente legítimo. Mas, efetivamente, são seres completamente diferentes e são seres que vale a pena conhecer, com características suas próprias, e este é um ponto que me parece que é essencial no próprio processo de aprendizagem, é perceber quem é que nós temos ali, não é? Quem é aquele ser? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos menos fortes? Questões que depois no processo de aprendizagem são importantes. Qual é a sua capacidade de concentração? Quanto tempo precisa? Consegue focar facilmente? Não consegue? Pronto, mas é sobretudo vê-lo como um ser independente, não é igual ao irmão nem à irmã, nem ao pai nem à mãe. Pronto, é um ser independente que vale a pena conhecer e que é importante conhecer para o ajudar exatamente a tirar o máximo rendimento, a ser a melhor versão de si mesmo. E as características específicas, não é, da criança em termos de atitudes relativamente à aprendizagem ou até em termos de forma de se ir gerindo emocionalmente, também nos dizem muitas vezes se, em termos de sucesso académico, não é, em termos de sucesso escolar, como é que vai ser. Não é? Às vezes há crianças que perante um problema ou uma dificuldade rapidamente desistem, não é? E há crianças que são altamente persistentes.
não é? E que por brio ou por teimosia continuam a tentar até encontrar a solução, até conseguir chegar à solução do problema. E isso também nos Sim, pode. exato, é muito importante nós estarmos atentos àquela criança, àquele jovem, ouvirmos, não é? Que isto é muito importante, ouvir a criança, a perceber como é que ela funciona, e dar-lhe sempre espaço para ela nos mostrar como é que é, certo? Porque há crianças mais independentes, lá está, como a Ana estava a dizer muito bem, que não desistem às primeiras dificuldades, que seguem em frente, mas já temos também outras crianças que não têm tanto esta capacidade, ou seja, que podem precisar de algum estímulo, podem precisar de um incentivo, não é? E também podem, depois, mediante a nossa reação, por isso é que é importante ouvi-las, escutá-las e dar-lhes espaço para elas se mostrarem, porque também há crianças que depois ficam um bocadinho à espera, não é? E se perceberem que há ali, porque é evidente que hoje em dia as crianças são cada vez mais confrontadas muito cedo com a questão da concorrência, da necessidade de terem muito sucesso e às vezes sucesso rapidamente, não é? E as crianças são todas diferentes e há crianças que acabam por lidar um bocadinho menos bem com isto. Porquê? Porque se sentirem que da parte dos pais ou até dos irmãos, não, tu tens que fazer, tu tens... Uma criança que não seja tão determinada, que pode ficar mais inibida, não é? Portanto, é muito importante nós estarmos atentos, ouvirmos a criança, darmos espaço para ela mostrar aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa e perceber que é respeitada por aquilo que é. Que não tem que ser igual a ninguém. Claro. E muitas vezes estas crianças mais passivas no processo de aprendizagem ou que são mais apáticas está muito relacionado com dificuldades este tipo de dificuldades, não é? De conseguir gerir o insucesso. E Exatamente. acabam por desistir, não é? Basicamente desistir de tudo. Pronto, exato. E daí lá está, daí a nossa necessidade de estarmos sempre alerta, sempre disponíveis para um bocadinho isto. Uhum. Sem E às termos vezes nenhum padrão definido, não é? sim. Às vezes também uma coisa que nos perturba um bocadinho a todos é a noção de normalidade, não é? Que é uma coisa formal que não existe. E, portanto, tendemos a ter esta concepção de encaixar um bocadinho as crianças, não é? Em compartimentos. E não, cada criança é uma criança. E, Uhum. portanto, há sobretudo que a conhecer e que a respeitar e que a ajudar por aquilo que ela é. Uhum. E os pais vão estando atentos, não é? Especialmente agora neste novo confinamento, agora é férias, estes 15 dias, vamos ver o que acontece, não é? Mas de facto estarem atentos aos sinais que as crianças transmitem, seja pelo comportamento, não é? Porque algum tipo de alteração a nível do comportamento, seja em termos emocionais, não é? Alguma tristeza ou ansiedade que possam revelar, seja mesmo em termos físicos, não é? Que às vezes as crianças acabam por somatizar muito, não é? E por transmitir muita a dor mental pela dor física, dói-me a barriga, dói-me a cabeça. Portanto, se calhar os Exatamente. pais estarem atentos a este tipo de sinais e perceberem se existe aqui algum atentos e tentar perceber, não é? O que é que se passa. Sim, 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 é muito importante. Este período de confinamento, embora lá está, esta primeira fase seja encarada como um período de férias, não é? Uhum. Mas se isto se prolongar, e tudo indica que sim, também tudo indica que vamos voltar à questão do ensino online, não é? E, portanto, as crianças estarem em casa, é evidente que da parte do ponto de vista dos pais é importante estarem muito mais atentos, porque muitas vezes essa atenção nesse período é depositada na escola, não é? Está lá o professor, pronto. Só que agora não, os Uhum. pais vão ter que assumir novamente, não é? Um bocadinho essa função e estarem efetivamente muito atentos, porque as crianças não vão reagir todas da mesma forma a este período de confinamento, não é? E aqui, mais uma vez, é importante ouvirmos os filhos, percebermos, porque se para alguns, estou a pensar, por exemplo, crianças mais tímidas, crianças que até sofram algum tipo de discriminação na escola, que passem, estejam a passar por um processo de bullying, às vezes que nem sequer é conversado com os pais, nem não chega ao conhecimento até muitas vezes dos pais. Para estas crianças, este período de confinamento até pode ser um período de alívio, de paz, né? Uhum. Mas para muitas outras crianças, não. Isto pode ser, é um bloqueio no seu processo de socialização. Pode representar um período de grande tristeza. São as ligações físicas com os colegas,
as cumplicidades, tudo isso que é quebrado e, portanto, que é importante. Aqui também é importante os pais estarem atentos, não é, aos sinais que os filhos vão dando e tentando perceber quem é que tem em casa. Por exemplo, se for uma criança mais tímida e, portanto, que para ela até seja um alívio estar em casa, é tentar perceber porque é que é um alívio, o que é que se passou, porque é que a criança tem receio de ir para a escola, porque é que agora está em paz, não é? E, eventualmente, pedir ajuda, porque é importante que as pessoas percebam que nós não somos perfeitos, não há um ser humano perfeito. E pedir ajuda é um processo perfeitamente natural. Em qualquer momento da nossa vida, há coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos e temos que encarar isso com naturalidade e teremos sempre pessoas para ajudar, quer os professores, quer técnicos, pronto. E, portanto, sem problema nenhum. No caso das crianças que tenham uma maior tristeza, exatamente por esta questão deste processo que é interrompido e sentirem falta dos colegas, também é importante que os pais incentivem e percebam que eles precisam de manter o contacto uns com os outros. E hoje em dia há várias formas de o fazer, ou criarem grupos, conversarem. É evidente que as mensagens vão disparar, vai haver mais necessidade de terem conversas em grupos, de brincadeiras virtuais, mas incentivar também um bocadinho isso, porque é importante que se mantenham a ligação, que se mantenham este processo de socialização, que já que não pode ser direto, que o seja de outra forma, mas que se mantenha. A propósito do que está a falar e deste tema, pelo menos eu estou a pensar que alguns pais, depois do confinamento, do outro confinamento, me vinham muito com a questão de que as crianças ficaram muito apegadas ao telemóvel, ao computador e até em algumas situações com muito mais tempo de jogo, a jogar jogos. E isso também é um motivo de preocupação para os pais. E talvez aqui pensarmos que como a criação de uma rotina, não é? Pode ajudar, se quiser falar-nos sobre isso, pode ajudar neste tipo de situações e até também em termos das dificuldades de aprendizagem, não é? Sim, claro. É assim, é evidente que nós entramos pela parte de compreender a criança, de lhe dar espaço e perceber que esta interrupção, o que é que ela representa. Mas não há dúvida nenhuma que em termos do processo de aprendizagem é importante que se mantenha alguma normalidade, não é? E quando falamos na normalidade possível, é assim, é evidente que eles não podem frequentar um espaço físico escola, mas continuam num processo de aprendizagem. Então vamos trazer a escola para casa, não é? E mantendo aquilo que se pode manter, como é, por exemplo, a questão de um horário, criar um horário. Eles têm um horário para ir para a escola, ok? Vão ter o mesmo horário em casa. E aqui é muito importante os pais perceberem, quando eles têm aulas online, por exemplo, respeitar o período de aulas. Não é pelo facto de estarem em casa podem fazer outras atividades. Se eles têm aulas programadas, é para assistirem. E é para eles assistirem. Esse não é o espaço que os pais devem usar para comunicar com o professor. É utilizarem os canais possíveis, mas não esse. É respeitar, porque efetivamente os pais também, quando vão à escola, não vão interromper as aulas, certo? Pronto. Portanto, isto é importante. Respeitar um horário, ou seja, tentarem o mais possível acordarem à hora normal, tomarem as refeições às horas normais, deitarem-se à hora a que se deitariam, portanto, manter aqui alguma normalidade, mesmo trazer a escola para casa. E eu até lançava o desafio, apelando à criatividade dos pais, no caso, se possível, criarem até espaços dentro de casa. Criar o espaço escola dentro de casa, ok? O espacinho, aquilo simboliza a escola. Depois um outro espaço da casa simboliza o espaço de recreio. E até podem, por exemplo, através de um relógio, criar, por exemplo, um sistema de alarme para simbolizar que agora acabou aquela aula, ok? Agora vamos brincar. Porque é importante que nesse horário, porque também faz parte do seu processo de socialização na escola, eles têm pausas, eles brincam, eles convivem, e isto há que manter também. E, portanto, é evidente que estamos confinados, sim, mas temos que ser criativos. E, portanto, devemos, dentro do possível, também manter o máximo de normalidade possível para evitar que haja tanta discrepância. Desta questão que está a colocar, também estou a lembrar-me que no último confinamento houve também muitas queixas de um período escolar muito alargado. Ou seja, as crianças estavam muito tempo em aulas ou a fazer trabalhos escolares e, portanto, haveria muito pouco tempo para brincar. E este espaço de brincar é
fundamental, não é? Para consolidar É até a fundamental. própria aprendizagem. Uhum. De alguma forma eu também pensei um pouco, os pais muitas vezes passam 1 hora ou 1 hora e meia a ajudar os filhos nos trabalhos de casa, os mais pequeninos, não é? Também aqui podemos falar sobre as questões da autonomia, não é? E da capacidade de fazer sozinho, não é? E de criar essa capacidade nas crianças. Mas a importância de brincar e dos pais terem também 1 hora, não é? Tal como têm 1 hora para brincar, para estudar com os filhos, ter 1 hora para brincar com os filhos, não é? Para se sentarem no chão e de facto Claro. brincarem e divertirem-se com eles, porque esse espaço também é muito importante para que, não só em termos, para a aprendizagem emocional, não é? Para que a criança cresça emocionalmente e também para a aprendizagem escolar. Sim, 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 sim. Sim, e agora que eu estava a falar nisso, eu estava-me a lembrar que as crianças são inteligentes, certo? Uhum, Portanto, se sentirem que têm os pais muito por perto, é natural que é mais fácil se o pai ou a mãe resolverem aquele problema, não é? Porque aquilo meio de estar uhum, aqui a esforçar, pronto. Isto é inteligente da parte delas, pronto. E aqui os pais é que também têm que gerir um bocadinho isto e incentivar sempre a que ele mantenha o seu processo também de desenvolvimento, certo? Cognitivo, de resolução de problemas, tudo mais. Mas também lá está, criarem espaços para brincar com os filhos. Que isto é uma coisa que os pais, por norma, têm muito quando eles são pequeninos, mas a partir da altura em que eles entram no sistema escolar, a vida também se complica, não é? O tempo dos pais uhum. deixa de ser o mesmo. E, portanto, a rotina vai também abanando um bocadinho estas pontes que se criaram quando eles eram pequeninos e, portanto, deixa de haver este tempo para ambos se acompanharem, pais e filhos, no seu processo de Uhum, crescimento, de amadurecimento. E, portanto, perde-se um bocado isto. Depois, às vezes, aos fins de semana são as festinhas dos amigos, aquelas coisas. Agora não podemos fazer nada disso. Agora estamos uhum, confinados. E, portanto, também é um período importante para reforçar estes laços, para fortalecer estas pontes. E estes momentos lúdicos são efetivamente muito importantes. São momentos de partilha de emoções, são momentos de auto e heteroconhecimento, não é? E há jogos muito giros que apontam nesta linha de reforçar um bocadinho as ligações, de mexer um bocadinho aquilo com aquilo que cada um é, as suas emoções. Isto é determinante, é muito importante. Portanto, eu acho que como tudo na vida, um acontecimento não tem só um aspecto mau, também tem aspectos bons. uhum, E acho que este confinamento também nós devemos pegar nele por aí. Pode ser um uhum. período de grande enriquecimento, não é? De reaproximação. E, portanto, podemos todos confinar bem, não temos que confinar mal. Podemos Sim, sim. aproveitar. É. A gestão dos pais também é muito difícil, não é? Porque, especialmente se estiverem a trabalhar em casa com filhos, acaba por ser uma gestão muito complicada e com muitos momentos eventualmente de crise, não é? E, portanto, os pais também poderão ter menos disponibilidade para determinadas situações, não é? Estando com tanta coisa para gerir ao mesmo tempo. Tá, mas mais uma vez também a importância dos próprios pais terem um horário, não é? Isso pode Uhum, ajudá-los todos a serem colegas. São colegas de casa, ok? Cada um tem as suas funções, cada um tem que continuar com a sua vida e criarem depois momentos nesse horário para se encontrarem. E se calhar uhum, assim mais facilmente poderão entender-se mutuamente, os filhos perceberem que os pais têm que continuar a trabalhar, não é? E perceberem que se os pais trabalham, nós também estamos na escola. E, portanto, cada um fazer o seu papel e depois terem momentos em que se reúnem. uhum. Claro que isto é muito mais fácil falar do que fazer. Mas pronto, mas nós estamos aqui para dar pistas para tentar ajudar dentro do Sim. possível e, Ne- ne- sobretudo, perceber que complicado não é a mesma coisa que impossível. Isto é muito Uhum, importante, porque às vezes nós é complicado e parece que fica ali uma impossibilidade. Não, pode ser complicado, mas resolve-se. Temos é que ser uhum, criativos, encontrar soluções, e este acho que é um período também bom para isso, para nós nos uhum. reinventarmos e para nós encontrarmos soluções. Sim. Vou ver aqui se temos alguma questão nos comentários. Não sei, aqui no Facebook não há nada. Acho que não temos ainda questões. Pronto, podemos continuar a conversar. Ainda não surgiu dúvidas. Uhum. Não sei se tem mais alguma ideia.
Entretanto, se calhar também poderíamos dar algumas sugestões, há alguns sites que são interessantes, nomeadamente eu tenho aqui a indicação de um site criado pela editora Ideias com História, que é Corona Kids, lançaram vários materiais, lançaram vários livros, que têm, pronto, relacionados com este tema, mas que, em termos de diversidade, acho que é muito interessante e que podem ajudar também os pais e os filhos a tirar algumas dúvidas, a fazer na programação de algumas atividades que queiram em casa. Por exemplo, isto é uma coisa que também acho que é interessante. E, por exemplo, também podemos conversar sobre algumas dicas quando surge uma dificuldade na aprendizagem, não é? No filho, qualquer, seja esta dificuldade em qualquer conteúdo, não vamos aqui especificar, o que é que os pais devem fazer para conhecer os filhos, não é? Para perceber como é que os podem ajudar. E se calhar pensarmos que foi como começámos a nossa conversa, não é? Pensarmos que o ajudar um filho numa dificuldade de aprendizagem passa por conhecer a sua forma de aprendizagem. Exatamente. Se é uma criança, porque é muito diferente, não é? Todas as crianças têm necessidades de aprendizagem diferentes. Não é? Se há crianças que são mais visuais, não é? Por exemplo, precisam de olhar para o quadro, de ver escrito, de fazer esquemas, há crianças que são mais auditivas, ou seja, que a aprendizagem consolida-se ou assimila-se de uma forma muito melhor, não é? Se ouvirem o professor a falar. E depois há aquelas crianças que são mais sinestésicas, não é? Ou seja, que aquelas pessoas que falam e caminham, que estão a decorar qualquer coisa e estão a caminhar na sala, não é? Portanto, que o movimento corporal é muito importante e as sensações dos músculos são muito importantes. E outras sensações, como o cheiro, etc. Portanto, o conhecer a criança e até conhecê-la noutros aspectos, não é? Aquilo que falou no início da concentração, a capacidade de concentração. Sim, não é? Cada pessoa tem uma capacidade de concentração específica. Isso. Nem toda a gente consegue estar, ou nem todas as crianças conseguem estar 45 minutos a fazer os trabalhos de casa, atentas, focadas, concentradas. Não é? Se calhar o conhecer a criança nestas necessidades de aprendizagem passa por estar com ela e observá-la também. Não é? E de proporcionar-lhe aquilo que ela precisa para aprender. Portanto, não vale a pena insistir com uma criança que só consegue estar meia hora a fazer os trabalhos de casa concentrada, estar uma hora, não é? Portanto, porque isto só vai trazer frustração. Sim. Isso agora estava-me... Porque às vezes, para alguns pais, não é? Porque, pronto, também temos que perceber que a realidade dos pais não é a mesma, não é? Há pais que se calhar sempre puderam acompanhar os filhos desde pequeninos, há outros que não têm essa possibilidade e, portanto, a partir em que entraram no sistema de ensino, deixaram de os poder acompanhar. E, portanto, neste período, há pais que acredito que tenham uma sensação de estranho conhecido. Ou seja, conhecem aquela pessoa que está ali, não é? É filho, mas não deixa de ser um estranho. Lá está, porque como não puderam acompanhar o processo até agora, portanto, acabam por não ter a noção dessas variáveis, de como é que é aquela criança, o que é que ela precisa em termos de como é que ela aprende, essa questão do tempo, como é que ela reage, o que é mais importante. E lá está, e às vezes quando há irmãos, há muito aquilo que nós já falávamos há bocadinho, há muito aquela tentação, porque os irmãos não são iguais, né? São irmãos, mas não são iguais. Há muito aquela tentação, se um irmão até é bom aluno, porque se adaptou-se melhor ao sistema de ensino, porque até consegue chegar a um determinado... E o outro não, mas tens de conseguir, tens de ser como o teu irmão, então, pronto. Isto pode ser muito limitador para uma criança, portanto, efetivamente é importante ouvir a criança, observá-la, conversar com ela. Mais do que nunca, este é o período de conversar. Ok, já que estamos em casa, então vamos lá tentar perceber. Como é que era na escola? Como é que tu gostas de estar na escola? Não gostas? Quais são as tuas disciplinas favoritas? Como é que tu gostas mais de estudar? Pronto, tentar perceber exatamente para depois a poder ajudar, porque para os pais ajudarem têm que conhecer, não é? E depois então ajudá-los a eles mesmos limitarem qual é a melhor estratégia. Na questão da gestão do tempo e de estudo, é evidente que é importante perceberem
também se eles se concentram facilmente ou não. Às vezes há crianças que precisam de fazer um pequenino exercício de concentração porque não conseguem focar-se logo. Depois há crianças que se focam logo, mas também perdem o foco passado um determinado tempo. Ou seja, isto tudo é muito importante quando os pais os estão a ajudar a criar um horário de estudo, por exemplo, não é? A gerir o seu tempo. Uma criança que tenha períodos mais curtos de concentração, é evidente que terá que ser respeitado isso. Ou seja, se calhar numa hora, vamos imaginar, pode ter que parar 2 ou 3 vezes. Mas qual é o problema? Desde que, enquanto ela consegue estudar aquele período, não há problema nenhum. E isto é importante e acaba também por acalmar um bocado as crianças, perceberem que são respeitadas, ok? Que são aceites, que têm o seu lugar no sistema de ensino tal e qual como os outros. E também ajudá-las a perceber que é evidente que o sistema não pode estar adaptado a cada um. Porque isto também é importante para a sua vida futura, não é? Perceberem que nós vivemos em sociedade, nós somos grupos. E, portanto, tem que haver diretivas, tem que haver normas gerais. Mas, acima disso, estão as pessoas. E, portanto, independentemente disso tudo, cada um deles tem direito a ser como é. Pronto, isso também pode ajudar já o seu processo de adaptação futura a noutras situações, já quando estiverem até no mundo do trabalho. Já tenho aqui uma questão, que é da Inês Falcão. Boa tarde, Inês, obrigada pela tua questão. Portanto, ela pergunta, deixa eu ver se eu consigo, se devido à ansiedade e medo gerados pela situação de pandemia, uma criança começar a revelar regressões no comportamento e maior dependência na aprendizagem ou não, como se deve agir? Olha, acho que o Facebook fomos abaixo. Pois, eu como, como não... Não, aí não me apercebi. Acho que no Facebook acabámos de... Olha, pronto. Vamos continuar por aqui, não é? Não vamos... Pronto. Leio outra vez, Sim, agora perdemos aqui. Sim. Portanto, se devido à ansiedade e medo gerado pela situação de pandemia, uma criança começar a revelar regressões no comportamento e maior dependência na aprendizagem ou não, como se deve agir? Pronto, do meu ponto de vista, acho que é importante primeiro reassegurar nessa parte emocional, perceber de onde é que vem esse medo, não é? Qual é a origem desse medo, porque é que ela está assustada e tentar dar-lhe respostas adequadas à sua capacidade de as entender, à sua faixa etária. E daí eu voltar a referir que os pais também contam com vários tipos de apoio. Inclusive, como eu estava a dizer há bocadinho, há materiais já específicos que podem ajudar a responder a algumas questões, porque não podemos esquecer que esta situação do Covid traz, por exemplo, associada, infelizmente, a questão da morte, mais uma vez, que é algo que acompanha a criança, não é? E que agora é um problema grave, porque inclusive, podem assistir à morte de familiares próximos. Portanto, há aqui todo um conjunto de... E basta ouvir na televisão, não é? Porque ouvem na televisão, alguns assistem, os avós, os bisavós, pronto. E, portanto, é evidente que isto traz situações associadas. E, portanto, é natural que, para além daquilo que estávamos a falar há bocadinho, deste bloqueio na socialização, não é? Que já por si desencadeia tristeza e pode desencadear ansiedade, há aqui um outro conjunto de coisas, problemas associados, pronto. Mas neste momento há todo um conjunto já, para além de nós técnicos estarmos no terreno, mas também há um conjunto de materiais que dos quais os pais se podem socorrer para ajudar as crianças. Portanto, eu diria que numa primeira fase é importante reassegurá-las emocionalmente, perceber porque é que elas estão assim, dar-lhes colinho, dar-lhes voz, não é? Permitir que elas exponham aquilo que as angústias delas. Isto é muito importante. A criança poder perceber que pode falar, que pode expor e que é respeitada e que aquilo que ela sente que é normal dadas as circunstâncias. É um direito dela sentir as coisas. Pronto. É evidente que isto pode quando a criança não consegue... quando a criança não consegue falar, os pais podem perguntar o que é que é. Exatamente. Já percebi que estás... invasiva, mas às vezes até o próprio colo desencadeia isso. Não é? Sim. O gesto, o afeto, faz com que a criança se sinta mais relaxada e, portanto, até possa falar naturalmente. Se não quiser falar, também não há problema. Pronto, mas nesta primeira fase é importante isto, penso eu. Porque isto, efetivamente, pode desbloquear um bocadinho esse tal bloqueio ou retrocesso que se pode ter dado em termos de aprendizagem. E depois, tudo bem, se ela precisar numa primeira fase, se ela manifestar esta dependência, acompanhar, sim,
não há problema nenhum, pronto. Também, há bocadinho estava a dizer que as crianças são inteligentes e que podem também ficar um bocadinho à espera que os pais resolvam os problemas, mas não é disso que estamos a falar agora, penso eu que não é essa a questão. Por facto de estarem mais ansiosas ou com mais medo, podem efetivamente mostrar-se mais dependentes. E aí não há problema nenhum os pais estarem junto delas e ajudarem numa primeira fase, mas sempre tendo cuidado de as ir reassegurando, ou seja, passar-lhes a mensagem de que acreditam nelas, que elas vão superar isso, que estão todos juntos para resolver isto. E, portanto, que ela que sabe, ela consegue resolver os problemas. O pai ou a mãe estão ali para ajudar, mas ela vai conseguir resolver. Pronto, sempre um bocadinho aqui, de forma a incentivar a sua autonomia, que se pode ter perdido ou suspendido pontualmente, mas que ela vai conseguir chegar lá. Não sei se respondi à questão, mas penso sim, que... parece-me que sim. Também no caso apareceu aqui. No caso dos pais se sentirem muito inseguros e não conseguirem reassegurar, não é? E também podem procurar ajuda. Claro que sim, claro que sim. Podem procurar ajuda especializada, não é? Fazer uma avaliação clínica e de alguma forma perceber o que é que se passa com a criança. Os pais normalmente são muito intuitivos, não é? Apesar de muitas vezes não acreditarem na própria intuição, mas acabam por ser muito intuitivos e às vezes lá no fundo sabem o que é que se passa. Mas também terão muitos medos de pegar nos temas, não é? Sim. Portanto, nestes casos também é importante se calhar procurar ajuda e avaliar, não é? Avaliar o nível de regressão da criança, avaliar a situação e perceber o que é preciso fazer. Sim. Aliás, e aqui acho que é importante também tranquilizarmos os pais neste sentido, porque haverá pais que, assim, como não há nenhum ser humano perfeito, não há pais perfeitos, não é? E portanto, é perfeitamente natural terem eles mesmos inseguranças, terem eles mesmos medos. E, portanto, não há problema nenhum em pedir ajuda. O pedir ajuda não significa que são maus pais. Muito longe disso, não tem nada a ver. E, portanto, em algum momento pode acontecer. E, portanto, e nós estamos cá, nós técnicos, e como eu volto a dizer, estamos nós, há materiais disponíveis para isso e, portanto, não há que ter receio de pedir ajuda. Isso não significa que sejam maus pais. Isto é importante sublinhar porque hoje acho que eu sinto um bocadinho isso, às vezes que há pedidos de ajuda que ficam um bocadinho escondidos, não é? Porque há este receio de pedir, como se o pedir fosse assumir que se é incompetente ou que se é incapaz, e não, nada disso. Sim, e às vezes o assumir pelos pais também, este pedido de ajuda também acaba por ajudar a própria criança. Exatamente. É que também aceita. Exatamente. Não nos podemos esquecer que os pais são um exemplo para a criança, não é? Os nossos primeiros modelos de educação são determinantes depois para muita coisa e até para isto. Portanto, se eles perceberem que o pai e a mãe não são nem o super-homem nem a super-mulher, que estão ali para ajudar, mas que poderá haver um pedido de ajuda que eles não consigam resolver, não há problema, pode-se pedir ajuda a outras pessoas. E, portanto, se eles também virem que os pais são capazes de o fazer, se calhar depois também percebem que, ou nesta fase, ou até numa fase futura, em que dependam mais deles, não há problema nenhum em pedir ajuda. É algo que faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Sim. Eu penso que não temos mais questões. Acho que não. Eu não quero que fique aqui nenhuma questão. Não temos. Não me parece. Não sei se tem mais alguma coisa, doutora Paula, que queira falar. Eu penso pronto, que nós tocamos os pontos essenciais e pronto, e mantemos-nos disponíveis para qualquer dúvida que tenham, quer dizer, online tudo bem, portanto agora se quiserem ainda intervir muito bem, se não, ficam os nossos contactos também, não é? Para, no caso de precisarem de alguma coisa da nossa parte. Olha, temos aqui só mais duas dúvidas, duas questões, se calhar falamos sobre elas e depois terminamos, não é? Ok. Ora bem, quando só filhos percepcionam que os pais estão aflitos com a pandemia, como os podemos ajudar? Deve ser quando os filhos, porque está um só, quando os filhos percepcionam que os pais estão aflitos com a pandemia, como os podemos ajudar? Primeiro tem que ser os pais, não é? Aprender os filhos aos pais. Eu acho que isso veio um bocadinho na linha do que nós estávamos a dizer agora, quer dizer, é assim, é importante, é evidente que
aquilo que se esperará de um pai ou de uma mãe é que proteja os filhos, não é? Mas às vezes o proteger não é esconder a realidade, não é? Agora, pode-se falar sobre tudo, desde que se adequa a linguagem à capacidade de compreensão da criança. E, portanto, perceber que um pai ou uma mãe estão aflitos pode ser perceber que efetivamente estamos a viver uma situação dramática, uma situação que exige que todos nós tenhamos cuidados. Portanto, aqui não me parece que haja problema nenhum em eles perceberem isso. Ou seja, isso é sentirem que o pai e a mãe são pessoas reais, como eles. Ou seja, que também têm angústias e medos como eles, certo? Agora, passa sempre pelo diálogo. E aqui é que é muito importante. E este período, volto a sublinhar isto, deve ser um período também de grande união, de reatar conversas, lá está. Estes momentos de diálogo são muito importantes. Portanto, não há problema nenhum em o pai ou a mãe estarem mais preocupados. Isso é sinal que são seres humanos, não é? Que também têm direito às suas angústias, aos seus medos e, portanto, conversar sobre isso. Agora, conversar sobre isso, lá está, não só de forma ajustada, mas também tendo cuidado de que, e quando eu digo isto é porque é importante conversar, mas não conversar de igual para igual, porque às vezes também pode haver um bocadinho esta tentação. O pai ou a mãe estão tão aflitos, tão angustiados, que falam com os filhos como se eles tivessem a mesma capacidade de entendimento. O nível de maturidade é completamente diferente. E às vezes nós estamos a passar uma mensagem e a mensagem que eles estão a receber é diferente. Portanto, aqui sim, ter algum cuidado. Agora, não é pelo facto de estarem a perceber que a mãe ou o pai estão preocupados. Não é isso. Agora, cuidado sim na forma como se dialoga sobre isso, na forma como se passa a mensagem. E estar sempre pronto para ouvir, não é? Agora temos outra questão. Quando um filho exige mais atenção que outro na aprendizagem e a criança menos necessitada começar a manifestar alguma falta de atenção, como gerir duas ou mais crianças com necessidades diferentes? Vou ver, ainda há mais um. Depois há outra questão que eu se calhar vou sugerir que seja um tema para uma conversa, que é, ao abordar o tema da morte, surgiu a questão: como abordar o tema junto de crianças pequenas, 3 a 5 anos? Algo que não se deva fazer? Portanto, acho que este também pode ser um tema, como abordar o tema da morte com as crianças, não é? Sim, sim. Inês, talvez este tema, se nos permitir, vai ficar para uma conversa. E agora temos que responder à Mariana Costa, que coloca esta questão. É uma questão muito difícil de responder, não é? Porque os pais ficam assoberbados com tudo isto e com vários como gerir o tempo para os vários filhos, não é? Provavelmente terão que o gerir de forma equitativa, não é? E tentar ser o mais justo possível. Pronto, mas é importante e mais uma vez eu acho que isso é um sinal de inteligência das crianças, não é? Pronto, é evidente. Quando há vários irmãos e então, se são próximos e mesmo não sendo próximos, pronto, esta questão está colocada, se eles forem próximos, talvez, pronto, mais pequeninos podem ter mais dificuldade em entender, mas não deixa de ser um sinal de inteligência da parte deles. É evidente que eles percebem que e têm o direito de exigir o seu espaço. Isso da parte deles é perfeitamente legítimo. Da parte dos pais é importante tentarem redistribuir, ou seja, fazerem passar a mensagem aos filhos que todos são importantes e todos têm tempo. E até podem fazer um horário, lá está mais uma vez, um horário tipo de atendimento, certo? Que é para acompanhar e que cada um deles perceba que o horário, porque vamos imaginar que tem uma hora disponível, não é? Ok? Então, distribuir equitativamente e até fazer um horário, até poderem sortear a hora de atendimento, por exemplo, certo? O que é importante é que os filhos percebam que têm a atenção sempre que precisarem da mãe e do pai, mas que essa atenção tem que ser igualmente distribuída, porque não há um filho que seja mais importante que o outro. São todos importantes e todos merecem tempo. E isto também os vai ajudar a respeitarem-se
enquanto irmãos, e vais também já passar a mensagem de que é importante nós respeitarmos e que todos somos importantes e que todos temos os mesmos direitos. Isto é uma aprendizagem essencial para a situação futura. A questão da morte é evidente que é muito importante e acho que sim, é um tema. Nós temos que agradecer à Inês essa sugestão. É um tema muito interessante. Mas é evidente que, lá está, passa muito também pela adequação da linguagem e perceber a concepção de morte que a criança tem. Porque mesmo muito pequena, já tem uma ideia. E, portanto, é importante perceber isto. Mais uma vez, antes de responder, que eu acho que isto é muito, muito importante, é uma dica boa para muita coisa. Antes de responder a uma criança, quando faz uma pergunta, é tentar perceber o que é que ele levou a fazer aquela pergunta. O que é que está na base? Qual é a ideia que a criança já tem? Porque muitas vezes, quando faz uma pergunta, já tem uma ideia. E às vezes pode ter receio de assumir a sua ideia. Portanto, é importante, mais uma vez, ouvir. Pronto, então, se calhar já vamos avançadas, já estamos há 1 hora. Também... Eu agora perdi a noção do tempo. É verdade. E entretanto, vai desligar e vai terminar. Portanto, vamos agradecer a todos que estiveram connosco. E tiveram pela paciência, não é? Sim, a paciência que tiveram inicialmente, não é? Com estas questões tecnológicas. Agradecer a todos, pedir-vos que estejam atentos aos próximos temas e às próximas conversas, que serão certamente muito interessantes. E agradecer à doutora Paula por estar connosco. E até breve. Por estarmos aqui as duas, não é? Sem as duas. E até breve e obrigada a todos. Obrigada, sim. Obrigada, sobretudo, também aos que puseram as suas questões. Foi muito importante e ajudaram-nos imenso a podermos esclarecer algumas coisas que, naturalmente, acabam sempre por ficar mais no esquecimento. Obrigada a todos. Um beijinho, doutora Paula. Beijinho a todos. Até breve. Até breve. Deus.